Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma semana. E hoje, turminha, vamos trabalhar com a temática patrimônio cultural. Então, turma, esse é um tema interdisciplinar que vai fazer articulação com a disciplina de História. Então, é um tema que ele vem fechar o nosso conteúdo dessa unidade. Então, turminha, vou começar falando aqui com vocês uma breve definição sobre o que é patrimônio cultural. Não vou me alongar muito, porque ao longo da atividade vocês vão fazer uma leitura em relação a esse tema. Também vão fazer algumas pesquisas, e aí é onde a gente vai ter um maior contato sobre esse tema. Então, turma, o patrimônio cultural é tudo aquilo que tem importância do ponto de vista histórico e cultural, seja para um país ou até mesmo uma pequena comunidade. Como, por exemplo, pode ser obras de arquitetura, festa, dança, música, manifestações populares, arte, culinária, enfim. Envolve aí uma série de coisas que a gente pode considerar um patrimônio cultural da humanidade. Então, turminha, sabendo disso, vamos aqui dar início às nossas atividades de hoje, começando lá na página 142. Bom, turma, então, como eu falei para vocês, esse é um conteúdo que vem a fechar a nossa unidade. Então, ele vai trazer aqui pra gente, olha só, um textinho explicando o que é esse patrimônio cultural, certo? E aí ele cita também, ao longo desse texto, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, que é onde a gente pode encontrar uma série de coisas que é considerado um patrimônio cultural. Se a gente acessar o site deles, colocar aí no Google IPHAN, vocês podem acessar aí, vocês vão encontrar uma diversidade enorme de conteúdo em relação a patrimônio cultural e também outros tipos de patrimônio que a gente vai estudar também nesse finalzinho de unidade do livro. Então, turminha, fazer a leitura desse texto aqui, lá na página 142, para poder respondermos as questões que seguem lá na página 143 do livrinho de vocês. Então, depois que você ler aquele textinho lá, entender direitinho o que é um patrimônio cultural, vocês vão responder na questão 1 de acordo com o texto, o que seria então esse patrimônio cultural. Na questãozinha 2, segundo o último parágrafo do texto, de que maneira o Estado contribui para a definição e a manutenção do que se entende por patrimônio cultural. Tudo isso vocês podem pegar lá no texto. Na questãozinha 3, que patrimônios culturais existem na sua cidade? Então, você já, nessa altura do campeonato, aí na questão 3, vocês já sabem o que é esse patrimônio cultural, certo? E aí vocês vão trazer aqui para a nossa cidade. Quais são os patrimônios culturais que existem aqui na nossa cidade? Na questãozinha 4, nós vamos ler um pequeno trecho, que ele traz aí falando sobre patrimônio cultural. E aí, ele vem falando nesse trechinho de patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Então, turma, vocês vão fazer uma pesquisa do que é um patrimônio cultural material e o que é um patrimônio cultural imaterial e colocar aqui nesse espaçozinho apropriado. A pesquisa pode se estender mais, certo? Aqui ele dá um espaço pequeno, mas a gente pode estendê-la para questões maiores, de acordo com a pesquisa de vocês aí. Na questãozinha 5, ele traz aí, lá na página 144 e 145, ele traz duas imagens aí diferentes. A primeira é uma cavalhada realizada em uma festa na cidade de Poconé, em Mato Grosso e a segunda é uma fotografia aérea de um mercado público central lá de Porto Alegre. Então, turma, nós vamos analisar essas imagens, observar bem e classificá-la, o que está representando nas duas imagens,
como patrimônio cultural material ou imaterial. Então, se a imagem 1 for um patrimônio cultural material, você vai dizer que é e justificar a sua resposta. Se for imaterial, também justificar a sua resposta. A mesma coisa você vai fazer para a fotografia 2. Se for patrimônio material, você vai dizer por que você acha que é um patrimônio material. E se for um patrimônio imaterial, você vai falar também o porquê, certo? Então, vocês vão analisar as duas e vão dizer se é material ou imaterial. Na letrinha B, vocês vão pesquisar informações a respeito dessas duas representações, tanto desse mercado público como dessa cavalhada, e justificar por que elas são consideradas patrimônios culturais. Então, vocês vão pesquisar aí na internet informações sobre essas duas fotografias e lá vocês conseguem encontrar a resposta para a letrinha B. Na questão de número 6, nós vamos falar que outros patrimônios culturais materiais ou imateriais existem no Brasil. Na questãozinha de número 7, em sua opinião, qual é a importância da preservação desses patrimônios culturais? Já na questão 8, turminha, nós vamos fazer uma pesquisa sobre patrimônio cultural na nossa região, certo? E essa pesquisa nós vamos entregar somente na nossa próxima aula. Não vai ser quinta-feira agora. Eu vou dar um prazo de 8 dias para vocês entregar essa questão 8, tá ok, turma? Lembrando que as demais devem ser enviadas hoje, na atividade ainda de hoje, assim que terminadas. Somente a questão 8, que é uma pesquisazinha um pouco maior, certo? E um pouco mais elaborada, vocês vão entregar na próxima segunda-feira. Bom, turminha, então é o seguinte, como já fala aqui na questão, eu já adiantei, vocês vão escolher um patrimônio cultural da nossa região e fazer o seguinte: vocês vão organizar as informações e fazer um registro para facilitar as falas no momento da apresentação. Aqui está dizendo que é uma atividade em grupo, mas como todos vocês sabem, é impossível a gente fazer essa atividade em grupo agora. Então, cada um vai fazer a sua e me enviar, ok? Então, vocês vão organizar essas informações que vocês encontrarem sobre esse patrimônio cultural. Vocês vão incluir imagens para ilustrar esse patrimônio a que está se referindo. Nós vamos utilizar os recursos multimídias disponíveis para realizar a apresentação. Ou seja, vocês vão elaborar um vídeo, certo? Explicando essa apresentação de vocês, falando sobre esse patrimônio cultural escolhido. E é isso, turminha. Depois que vocês organizarem todo esse material, gravar o videozinho apresentando esse patrimônio que você escolheu e tudo, vocês vão me enviar, ok, turminha? Então, turma, para não haver dúvidas, vocês podem pesquisar aí na internet patrimônio cultural em Petrolina ou na região de Petrolina, que vocês vão encontrar aí várias coisas que podem servir aí como base de pesquisa para essa questão 8. E é isso, turminha. Além disso, finalizando aqui o nosso conteúdo lá na página 147, ele traz uma retomada geral de tudo que a gente viu ao longo dessa unidade 4. Então, turminha, nessa unidade 4 nós estudamos o gênero textual conto popular e suas características e objetivos. Então, nós vimos que o conto popular ele é organizado em torno de uma situação inicial, existe um conflito, um clímax, que é um momento de maior tensão, um desfecho, que é a resolução desse conflito, e uma finalização, que é onde mostra as consequências desse desfecho. Além disso, no gênero textual conto popular, o foco narrativo ele pode se dar com a figura de um narrador observador que não participa da história. Também, turminha, ao longo dessa unidade estudamos verbo, tempo verbal e modo verbal. Então, turma,
Verbo é tudo aquilo que demanda ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos, turminha, de acordo com o tempo, eles podem ser presente, passado, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, ou também pode ser no tempo futuro. E temos aí o futuro do presente e o futuro do pretérito. O verbo, turminha, ele ainda varia em concordância com quem realizou, com quem sofreu a ação. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural. Vimos ainda o modo indicativo, que expressa algo real, uma certeza. Vimos também os verbos no modo subjuntivo, que é aquela possibilidade, dúvida, hipótese. E vimos também o verbo no modo imperativo, que demarca ordem. Também, turminha, nós vimos as expressões formadas por dois verbos ou mais, que são chamadas de locuções verbais. Também, turminha, vimos a questão do uso de G e de J, que elas são letras que representam o mesmo fonema, ou seja, o mesmo som, e são sempre seguidas das vogais E e I, tá ok? E quando elas vêm acontecer de serem seguidas das vogais A, O ou U, elas representam sons diferentes. Nossos dois últimos conteúdos foi justamente o uso de X e de CH e encontro consonantal e dígrafo. Vimos que o uso do CH ele se dá através de palavras que são derivadas de outras que já são escritas com o próprio CH, e vimos que utilizamos o X nas palavras com sílabas antecedidas dos ditongos. Já o encontro consonantal é aquele encontro que temos duas ou mais consoantes em uma mesma palavra. E quando nos referimos ao dígrafo, são duas letras que representam o mesmo som. Então, turminha, considerando tudo isso que vimos ao longo dessa unidade 4, vamos fazer agora uma breve reflexão. O que você compreendeu bem e o que você precisa rever para compreender melhor. Tá ok, turminha? Qualquer dúvida em relação à atividade de hoje, ou em relação ao conteúdo também da unidade, vocês podem entrar em contato comigo. Eu estou online à disposição de vocês. Se necessário, pode fazer uma videochamada também, tá ok, turminha? Lembrando que durante o horário da aula, tá, turma? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. Boa atividade, bons estudos, turminha, e até a nossa próxima aula. Tchau!